Boa tarde, Adriana. Boa tarde ao Léo. Boa tarde a você que está nos assistindo pela tela da TV Horizonte, no canal 30.1, também no som da América FM 107,1, da Cultura M nos 830 kHz, agora em Belo Horizonte, 12 horas e 3 minutos. Muito prazer. Eu sou André Santos. Boa tarde, Janaína. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Eu sou Janaína Regiane e a partir de agora você vai acompanhar as principais notícias de todo o mundo. Gente, a gente começa esse Rede Notícia dessa sexta-feira, infelizmente, falando sobre aquele grave tiroteio que deixou 2 alunos mortos e outros 3 feridos na Escola Estadual Professor Luiz Felipe, em Sobral, no norte do Ceará. Os mortos foram identificados como Vitor Guilherme Souza de Aguiar, de 16 anos. Tá aí as imagens, gente, que circularam por todo o Brasil e todo o mundo, do tiroteio. São imagens terríveis, a gente pede até desculpas, mas infelizmente é uma realidade que está se espalhando por todo o país e que a gente não pode deixar de falar, de discutir, de tentar analisar e de tentar verificar onde nós, como seres humanos, onde nós, como sociedade, estamos errando para poder deixar a situação do jeito que está. O Vitor Guilherme de Souza de Aguiar, de 16 anos, e o Luiz Cláudio Souza Oliveira Filho, de 17, eles eram estudantes da instituição e integravam times de futsal da cidade. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Ceará, os disparos foram feitos por 2 homens armados que, como vocês viram aí, chegaram numa moto, atiraram pela grade que separa o pátio da escola da rua e fugiram em seguida. Os tiros ocorreram durante o intervalo das aulas, quando os estudantes estavam fora das salas. Daí as imagens do desespero dos meninos, das meninas saindo logo após esse tiroteio, né, Janete? Os adolescentes, imagina, você está ali no horário do recreio, do intervalo, escuta esses tiros, né? E as imagens das câmeras de segurança registraram a ação. 2 feridos já receberam alta, enquanto o terceiro segue internado sem o estado de saúde divulgado. O secretário de Segurança, Roberto Salles, classificou o episódio como uma execução premeditada e afirmou que a investigação considera a hipótese de ligação com disputas de facções criminosas no local. A polícia encontrou drogas, embalagens e uma balança de precisão. Um dos sobreviventes já tem passagens por atos equivalentes a homicídio e porte de arma. O governador do estado, Eumano de Freitas, do PT, decretou a instalação de um gabinete extraordinário de segurança em Sobral e determinou reforço no policiamento. Ele também prometeu enviar à Assembleia Legislativa um projeto que amplia a presença policial nas ruas. Meu Deus do céu, o que a gente tem que entender, toda cara de briga por disputa de ponto de venda de drogas, isso daí numa escola. Essas drogas não foram encontradas na rua, foram encontradas dentro do pátio da escola. Ou seja, esses alunos que estudavam na escola, mas já tinham diversas anotações de infrações por cometimento de situações análogas a crime. A gente tem que falar assim, gente, porque eles eram menores de idade, eles eram crianças, eles eram adolescentes, mas já têm envolvimento no tráfico de drogas. A gente precisa discutir de maneira urgente no nosso país o que é necessário fazer para frear isso, para frear o avanço das facções criminosas. E, mais uma vez, começar nas escolas, dentro das escolas. E outra coisa, parar do Congresso Nacional, ficar falando de flexibilidade do rabo da lagartixa, de coisa que não interessa, e falar do que interessa no nosso país. Essas facções criminosas já passou da hora da gente enfrentar de maneira dura e de atacá-las como grupos terroristas. Porque se isso não é cena de terror, não sei qual é. 12 horas, 7 minutos. A Polícia Federal aqui em Minas Gerais cumpriu na manhã de hoje a 3ª fase da operação de combate ao abuso e exploração infantil em Juiz de Fora, na Zona da Mata, somente neste mês de setembro. Giovanni Rodrigues está ao vivo e traz para a gente os detalhes. Boa tarde, Giovanni. Boa tarde, muito boa tarde, André e Janaína. Exatamente, a Polícia Federal de Minas Gerais prendeu um homem na manhã desta sexta-feira durante uma operação de combate à exploração infantil em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. Olha, de acordo com as investigações,
o suspeito compartilhava pela internet fotos e vídeos contendo cenas de abuso sexual por meio do método P2P, em que os arquivos são transferidos diretamente entre usuários, sem necessidade de um servidor central. Foram apreendidos também um smartphone, um computador e dispositivos de armazenamento que serão encaminhados à perícia técnica criminal para dar continuidade às investigações. A ação desta sexta-feira é a terceira operação realizada pela Polícia Federal em Juiz de Fora, relacionada a crimes de abuso sexual infantil somente nesse mês de setembro. Com o homem preso em flagrante, foram encontrados diversos arquivos contendo imagens de exploração sexual infantil. Ele foi encaminhado à delegacia da Polícia Federal de Juiz de Fora e segue à disposição da Justiça. André e Janaína. Obrigado, Giovanni. Obrigado, Giovanni. E a Polícia Civil de Minas Gerais desarticula uma quadrilha especializada em roubo de eletrônicos no estado. A Gabriela Salles traz os detalhes. Durante o cumprimento de 3 mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte, na região metropolitana, a Polícia Civil de Minas apreendeu mais de 62 celulares sem comprovação de origem. A ação é fruto de investigações que já duram 2 meses contra uma organização criminosa especializada em furtos, estelionatos e receptação de aparelhos eletrônicos de alto valor. Um suspeito de 25 anos foi preso em flagrante. A organização criminosa entrava em contato com as vítimas, muitas vezes se passando por policiais, por WhatsApp, por redes sociais e requisitando o fornecimento de senhas. As vítimas entregavam as senhas na esperança de ter o aparelho de volta e os criminosos tinham acesso ao conteúdo do aparelho, fazendo movimentações, transações financeiras bancárias elevadas, depois resetando o aparelho e revendendo o bem no mercado. Foram apreendidos tablets, computadores portáteis, relógios inteligentes, máquinas de cartões bancários e diversos acessórios. A polícia conseguiu identificar até o momento 6 vítimas, entre elas uma moradora da Alemanha. Eu estou com meu telefone em mãos porque eu fiz o boletim de ocorrência. Outro ponto que chamou a atenção da polícia foi a ostentação do suspeito. Mesmo tendo recebido auxílio emergencial durante a pandemia, exibia viagens à Europa nas redes sociais. Ainda, segundo a Polícia Civil, as investigações continuam para identificar outros envolvidos. Repórter Gabriela Salles. O governo de Minas Gerais lançou hoje o SILOC. O que é isso? É o sistema de localização que mostra com precisão o endereço de quem liga para os números 190, 197 ou 193, os números da área da segurança pública. Quem acompanhou o lançamento e nos traz mais informações é a repórter Erlane Grace. Boa tarde, Erlane. É isso mesmo, André, Janaína, muito boa tarde a todos que nos acompanham no Rede Notícia. Hoje foi lançado oficialmente pelo governo o sistema SILOC, sistema de localização que permite identificar de onde partem as ligações para 190, 193 e 197. E quem vai dar os detalhes sobre esse sistema é o Bernardo Naves, superintendente de integração e planejamento operacional da Sejusp. Vamos ouvi-lo. Ele funciona em todo o estado de Minas Gerais, 24 horas, né? Sempre quando a pessoa ligar para 190, 193 ou 197, essa ferramenta vai estar às mãos daquele teleatendente ou daquele policial que receber a ligação. Por exemplo, nós já tivemos alguns casos, né? O caso de uma pessoa que estava sendo, uma mulher que estava sendo agredida, e ela liga para o 190, mas aquela chamada é abruptamente interrompida, né? O agressor impediu que ela acionasse a polícia, mas aquela chamada, como ela foi iniciada, a teleatendente já teve a sensibilidade de que era uma situação de risco e, junto com a Polícia Militar, encaminharam uma viatura que conseguiu chegar a tempo de salvar aquela vida e fazer a prisão daquele agressor. É um dos vários exemplos, né? Como eu disse, pessoas acidentadas. Quando você está numa estrada e precisa de ajuda, nem sempre você sabe exatamente o local onde você está. Então, o sistema vai permitir que as forças de segurança cheguem com mais velocidade, com mais eficiência e atenda aquela ocorrência. O sistema ele já está funcionando há um tempo.
Tem outro exemplo prático de vidas que vocês já salvaram, atendimentos que vocês já fizeram com a ajuda do Siloc? Bom, já são vários atendimentos, né? Outra importância desse sistema é a questão da inibição do trote, né? Infelizmente, os trotes mobilizam policiais, bombeiros, teleatendentes e impedem eles de atenderem as pessoas que estão realmente precisando. Então, a gente já conseguiu identificar de onde estava vindo alguns trotes, né? Fazer salvamentos de pessoas, né, com mais rapidez, porque aquele policial ou aquele bombeiro não precisa ficar procurando onde está aquela pessoa, onde foi aquele acidente, onde aconteceu aquele crime. Ele já vai diretamente ao local. Então já são vários casos, né? O sistema já estava vindo em fase de testes e agora funcionando full para todo o estado de Minas Gerais. Lembrando que só até o mês de agosto, 11 mil trotes foram registrados nas 3 forças. Então essa ferramenta veio para inibir esses trotes e ao mesmo tempo dar agilidade aos atendimentos de emergência. Volto com vocês. E a Receita Estadual realizou uma operação em 5 shoppings aqui da capital. A operação investiga mais de 1.300 empresas com endereço em shoppings e cadastro ativo na Secretaria da Fazenda. Dessas, cerca de 10% apresentam indícios de encerramento irregular das atividades no local. Durante a operação, a Receita Estadual também identificou 21 empresas com indícios de omissão de receita, falta de emissão de nota fiscal e uso irregular de máquinas de cartão de crédito que estavam em nome de terceiros. As administrações dos shoppings foram intimadas a apresentar os dados de empresas registradas para confrontar com as informações cadastrais da Secretaria de Fazenda. E a polícia prende suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas aqui em Belo Horizonte. De acordo com a polícia, os 2 grupos criminosos, eles agiam em conjunto, trocando informações, armas e entorpecentes e atuavam em dois dos aglomerados da capital mineira, o da Serra e o Morro do Papagaio. Quem traz as informações é a Gabriela Salles. A Polícia Civil de Minas Gerais deflagrou a 2ª fase da Operação Leviatã. A ação tem como alvo 2 organizações criminosas que atuam em conjunto no tráfico de drogas e na lavagem de dinheiro. Foram cumpridos 30 mandados de busca e apreensão nos bairros Sagrada Família e Horto, na região leste da capital, além de bloqueio de 50 milhões de reais das contas dos suspeitos. As investigações apontam que um dos grupos atuava com drogas tradicionais, disputando territórios de forma violenta. Já o outro investia no comércio de entorpecentes conhecidos como drogas gourmet, além de manter empresas em nome de laranjas para lavar dinheiro ilícito. Hoje nós cumprimos a 2ª fase da Operação Leviatã, onde foram cumpridos 30 alvos, e nesses 30 alvos nós obtivemos 3 prisões. Uma é em decorrência de porte de arma de fogo de uso restrito e a outra tráfico de drogas. A operação hoje visa a recolher muitos materiais. Nós recolhemos muitos celulares e anotações para o tráfico e muitos objetos. E vamos trabalhar em cima desses objetos com a intenção de buscar novas lideranças e pessoas envolvidas. Na ação, 3 suspeitos foram presos em flagrante, 2 por tráfico de drogas e 1 por porte ilegal de arma. Outras lideranças ligadas ao Morro do Papagaio, em Belo Horizonte, também foram presas no início deste ano, na primeira fase da operação. O tráfico já é um crime que tem muita violência, mas hoje as pessoas foram presas, tem um de 33 anos e 2 com 21 anos. 2 dessas pessoas já tinham passagem por tráfico. O inquérito segue em andamento e a polícia agora analisa celulares, computadores, documentos apreendidos para identificar outros integrantes dos grupos investigados. Repórter Gabriela Salles. 12h17, um homem de 40 anos foi preso nesta quinta-feira por exercer enfermagem por 3 meses com diploma falso, gente. Tudo isso no Hospital Belo Horizonte, ali na Cachoeirinha, região nordeste da capital mineira. De acordo com a PM, o suspeito identificado como Vitor Magela de Souza Pitangui, presta atenção, é estudante do 9º período de enfermagem e afirmou que não via problemas em exercer a profissão, uma vez que já estava se formando no curso oficial
precisava estar formado, meu garoto, pelo amor de Deus. Imagina, né? Em depoimento à polícia, o Vitor Mageli, ele assumiu que comprou o diploma falso na porta de uma faculdade com um homem desconhecido e que pagou pelo carimbo com o número do Corém-MG, que é o Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais. Uma denúncia do Corém constatou que Vitor não possuía registro ativo no Conselho. Ele não era formado, claro. A fiscalização entrou em contato com a faculdade com o nome no diploma falso e a instituição confirmou que os dados do suspeito não constam entre os registros de alunos. O Conselho de Enfermagem ainda afirma que Victor era supervisor de uma das unidades do Hospital Belo Horizonte e prestava assistência direta a pacientes e supervisionava a equipe de enfermagem. O homem foi conduzido à delegacia, onde foi ouvido e depois liberado. Os documentos, o carimbo e um crachá de identificação foram apreendidos pela polícia. O exercício ilegal da profissão na área da saúde é crime no Brasil. Se julgado e condenado, o homem pode receber detenção de 6 meses a 2 anos. E um casarão localizado em Santa Bárbara, na região central aqui do estado, foi destruído por um incêndio que começou na madrugada de hoje. O local era tombado como patrimônio histórico, além de ser utilizado pela Secretaria de Saúde do município. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 1h da madrugada, quando o casarão já estava tomado pelas chamas. Os militares só conseguiram controlar as chamas por volta das 7 da manhã. A Defesa Civil foi acionada para avaliar os danos estruturais e o nível do comprometimento do imóvel após o incêndio. Além de consumir toda a mobília do saguão principal e arquivos, o fogo atingiu a estrutura do telhado. As autoridades ainda investigam as causas do incêndio. Entramos em contato com a Prefeitura de Santa Bárbara, mas até o momento não obtivemos retorno. E o Zoológico de Belo Horizonte recebe um animal ameaçado de extinção. Quem traz os detalhes é a Letícia Bessa. Frequentadores do Zoológico de Belo Horizonte vão conferir de perto uma fêmea de sauim de coleira, uma sagui, espécie de macaco de pequeno porte e cauda longa. Esta é a primeira vez que o Zoológico de BH abriga essa espécie de primata que está criticamente ameaçada de extinção. Agora, a prefeitura está em processo de aquisição de um macho. O animalzinho veio do Centro de Primatologia do Rio de Janeiro e está em quarentena em espaço reservado. Por isso, ainda não pode ser vista pelo público. A quarentena é procedimento obrigatório e fundamental para garantir que o animal esteja saudável e para facilitar a adaptação ao novo ambiente. Repórter Letícia Bessa. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco falando sobre a 4ª viagem do prefeito Álvaro Damião para o exterior em apenas 6 meses. Desta vez ele vai à China em outubro. E ainda os detalhes do conturbado depoimento do careca do INSS na CPMI, que investiga as fraudes no Instituto Nacional de Seguridade Social. Agora em Belo Horizonte, 12h21. 12h24, estamos de volta com Rede Notícia para você que está ligado com a gente pela tela da TV Horizonte na América FM. A Arquidiocese de Manaus realiza até domingo, dia 28, a 14ª edição do Multicom, o Mutirão Brasileiro da Comunicação. A abertura foi ontem e à noite com uma missa presidida pelo cardeal de Manaus, Dom Leonardo Steiner, e contou com a presença de comunicadores de todo o Brasil. O vigário episcopal para a comunicação da Arquidiocese de Belo Horizonte, Dom José Otácio Oliveira Guedes, e o diretor executivo da Rede Catedral de Comunicação, Padre Samuel Fidelis, participaram da solenidade. O evento ele reúne agentes de pastoral, profissionais e estudantes da comunicação de todo o país e também promove debates, oficinas e partilhas de experiências no campo da comunicação social. O Multicom ele é organizado pela Comissão Episcopal para a Comunicação Social da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
Meio-dia e 25. O prefeito Álvaro Damião, de Belo Horizonte, anunciou que fará uma viagem à China na primeira semana de outubro. Na visita ao país asiático, Damião deve visitar as cidades de Xangai e Guangzhou, que é o antigo Cantão. O prefeito de Belo Horizonte estará acompanhado do novo secretário de Relações Institucionais, Ken Kucheng, que é chinês naturalizado brasileiro. A proposta da viagem, de acordo com a prefeitura, é a atração de investimentos internacionais para a capital mineira, além do incentivo de programas de internacionalização de empresas locais. Esta é a 4ª viagem internacional de Álvaro Damião em apenas 6 meses de mandato. Em abril, o prefeito participou de um evento do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, em Lima, capital do Peru. Em junho, em meio à greve dos servidores da rede municipal de ensino, ele viajou a Israel para participar, junto com outras autoridades municipais, de eventos sobre segurança pública. Na ocasião, ele chegou a ficar preso em um bunker por conta dos múltiplos ataques entre o país sionista e o Irã. Já em julho, o prefeito da capital mineira foi para a Alemanha, onde, de acordo com a prefeitura, ele participou de encontros comerciais e políticos e assistiu à final da Liga dos Campeões. De acordo ainda com o executivo municipal, esta última viagem não foi custeada com os recursos da prefeitura. Agora, Janaína, o que me chama a atenção é o seguinte: durante a greve dos profissionais da educação da rede municipal de ensino, o prefeito, ao invés de dialogar com os professores, estava viajando para Israel. E hoje, pela manhã, já ficou definido pelo Colégio de Líderes da Câmara Municipal que o projeto que prevê a instituição do Tarifa Zero em Belo Horizonte será votado na primeira semana de outubro. Aonde estará o prefeito? Discutindo o projeto, conversando, dialogando com a sociedade? Não, vai estar de viagem para a China. Ele já se mostrou contrário, né, ao projeto do Tarifa Zero. Não dá para entender. Sinceramente, não dá para entender. E quem vai discutir Quem vai discutir isso? Com os representantes, né? Se parte do custo é por conta da prefeitura. Não dá, e o não dá é só a resposta? Não dá, né, prefeito? Meio-dia e 27. O projeto de lei que prevê a privatização da Copasa começou a tramitar oficialmente na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A leitura da mensagem que encaminha a matéria, de autoria do governador Romeu Zema, foi lida no plenário da Assembleia nesta quinta-feira. Na mensagem, o governo mineiro justifica o projeto, dizendo que a empresa e o Estado enfrentam dificuldades para captar os investimentos necessários para cumprir as metas de saneamento determinadas pelo novo marco legal do setor, que foi sancionado pelo governo federal em 2020. O governo ainda justifica a necessidade de privatizar a Copasa, tendo como base as metas de universalização do atendimento dos serviços de saneamento básico, que são dispostas pelo novo marco, que determina que até 2033, 99% da população brasileira tem acesso à água potável e 90% ao tratamento e à coleta de esgoto. O projeto de lei ainda determina que os recursos obtidos com a privatização da Copasa serão totalmente usados para a amortização da dívida ou no cumprimento das demais obrigações de Minas Gerais no âmbito do Programa de Pleno Pagamento de Dívida do Estado, o PROPAG. Depois de ser lido em plenário, o projeto passa a ser analisado por 3 comissões da Assembleia. A primeira delas é a de Constituição e Justiça, depois a matéria passa por análise das comissões de Administração Pública, pela de Fiscalização Financeira, e aí pode ser votada em plenário. Para ser aprovado, o texto precisa de maioria simples dos deputados, ou seja, receber pelo menos 39 votos dos 77 parlamentares em 2 turnos. Ainda falando em Copasa, na semana que vem será formada a comissão especial para análise da proposta da emenda constitucional que determina o fim do referendo para a federalização e privatização da companhia. Com base em informações obtidas pelo jornalismo da Rede Catedral junto a fontes da Assembleia, o presidente da Casa, o deputado estadual
Tadeu Martins Leite, do MDB, deve indicar os nomes que vão compor a comissão. A tendência é que os líderes das bancadas integrem essa comissão. E aí quem seriam? Os deputados estaduais João Magalhães, do MDB, Cássio Soares, do PSD, Noraldino Júnior, do PSB, Ulisses Gomes, do PT e Bruno Engler, do PL. Há expectativa de que a presidência dessa comissão especial fique a cargo de João Magalhães, que é líder do governo Zema no Legislativo. E olha só, gente, troca de acusações e pressão por CPI dominam audiências sobre crimes na mineração em Minas Gerais. Gabriela Salles volta trazendo os detalhes. Servidores do meio ambiente ocuparam nesta quinta-feira os corredores da Assembleia Legislativa de Minas Gerais durante a audiência pública da Comissão de Direitos Humanos. O encontro discutiu as irregularidades na mineração no estado investigadas pela Operação Rejeito da Polícia Federal. Nós queremos que uma comissão parlamentar de inquérito possa vir investigar, aprofundar os questionamentos, a entrega de documentos, para que a gente possa colocar às claras tudo o que está acontecendo. Os manifestantes protestaram contra membros do governo Zema, entre eles a secretária de Meio Ambiente, Marília Mello, e o controlador-geral do estado, Rodrigo Fontinelli. O sindicato aponta defasagem de mais de 1.000 servidores na fiscalização ambiental. A audiência pública durou mais de 6 horas e entre os requerimentos que devem ser aprovados já na semana que vem está a suspensão de todas as licenças ambientais concedidas pelos servidores em investigação para empresas de mineração. Além disso, a audiência pública tratou a respeito da precarização dos servidores da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Nós estamos solicitando a anulação de todos os atos dos investigados, né? Mas acho que uma questão que nos chamou muito a atenção, que a Controladoria nos trouxe que desde 2023 faz investigação, por que ninguém foi afastado? Nós estamos em 2025, só foram afastados depois da operação da Polícia Federal. Nós sabemos o quanto se avançou, o quanto essas mineradoras avançaram no nosso estado nos últimos 2 anos e a turma permaneceu operando a corrupção dentro do governo Zema, segundo a Controladoria, com uma investigação em curso, nenhum afastamento preliminar. O controlador-geral do estado também se manifestou. Ele destacou a atuação da Controladoria em investigações de empresas e servidores, mas admitiu limitações de pessoal. A gente já tinha 3 investigações em curso relacionadas a parte desses fatos. É claro que a investigação policial ela é muito mais ampla. E desde o momento que houve a operação, na quarta-feira da semana passada, na quinta-feira a gente já oficiou tanto a CGU como a Polícia Federal, porque a gente acredita que com o compartilhamento dessas provas a gente consegue dar, inclusive, mais celeridade nessas investigações que a gente já estava realizando. A Operação Rejeito foi deflagrada pela Polícia Federal no dia 17 de setembro e investiga fraudes no licenciamento ambiental para mineração com indícios de pagamento de propina e concessão irregular de licenças no estado. Um novo acordo da Bacia do Rio Doce foi assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o pagamento de 100 bilhões de reais pelas empresas envolvidas no rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, lá no ano de 2015. A Fundação Renova, criada no ano seguinte à tragédia, levou a 85 mil processos na Justiça e agora foi extinta. Um Conselho Federal está sendo empossado hoje em Brasília para agora administrar os recursos repassados pela Samarco e pelas controladores da empresa, a Vale e a BHB Billington. 5 bilhões de reais vão para um fundo de participação social voltado às demandas das comunidades atingidas. E a fiscalização desses recursos será feita pelo conselho formado por pessoas da administração pública e da sociedade civil. Com o rompimento da barragem em 2015, 39 milhões de metros cúbicos de rejeitos desceram pelo Rio Doce, causando impactos de Mariana até a Foz do Espírito Santo. 19 pessoas morreram.
As mineradoras alegam que, desde a tragédia, já desembolsaram 38 bilhões de reais nas ações desenvolvidas pela Fundação Renova. Quase 10 anos depois da tragédia, os governos ainda buscam, junto às empresas, uma forma de reparar as vítimas dessa tragédia. Inclusive de dar as casas, né? Porque essas moradias até hoje não ficaram prontas. 12h35. O deputado delegado Marcelo Freitas, do União Brasil de Minas Gerais, foi designado nesta sexta-feira como relator do processo no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, que pode levar à cassação do deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo. A escolha foi feita pelo presidente do colegiado, Fábio Schiochetti, do União Brasil de Santa Catarina, a partir de uma lista tríplice definida no início da semana. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro terá 5 dias para apresentar sua defesa prévia. Depois disso, Freitas terá outros 10 dias para entregar um parecer preliminar sobre a admissibilidade da representação que foi movida pelo PT, que acusa Eduardo Bolsonaro de quebrar o decoro parlamentar ao viver nos Estados Unidos e atacar instituições brasileiras, em especial o Supremo Tribunal Federal. A escolha de Freitas chama atenção por sua proximidade com a família Bolsonaro. Ex-delegado da Polícia Federal e presidente estadual do União Brasil em Minas, ele já declarou publicamente amizade com Eduardo e apoio às gestões do ex-presidente. Também fez críticas recentes a decisões do STF, Supremo Tribunal Federal, dizendo que o país estaria sob uma ditadura no judiciário. O processo pode se estender por até 90 dias úteis, caso o Conselho de Ética decida pela continuidade. E aí será aberta a fase de coleta de provas. Além desta ação, Eduardo Bolsonaro responde a outras 3 representações que ainda não foram analisadas pelo colegiado da Câmara dos Deputados. 12h37. O empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, afirmou nesta quinta-feira, durante o depoimento à CPMI no Senado e na Câmara, que vai entregar à Polícia Federal mais de 180 gigabytes de documentos, o equivalente a 18 milhões de arquivos, para comprovar a legalidade dos serviços prestados por sua empresa, a Prospect, a entidade acusada de aplicar descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas. Preso preventivamente desde o último dia 12, o Careca é apontado pela PF como peça principal e central no esquema que teria desviado bilhões de reais da Previdência. Em sua fala inicial, o empresário negou o envolvimento em fraudes e disse ser alvo de narrativas mentirosas. Vou me corrigir. O lobista. Coloca na tela. Jamais foi objetivo da minha atuação empresarial estabelecer parcerias com o setor público. Minha atividade sempre esteve voltada ao setor privado, espaço em que é possível trabalhar com liberdade, dentro dos limites da legalidade, da ética e da responsabilidade. Reitero que sou, acima de tudo, um empreendedor, cuja vida e trajetória não permitem qualquer comparação com o personagem que a mídia e alguns interessados insistem em confundir. O denominado Careca do INSS não reflete quem eu sou, tampouco condiz com a minha história de trabalho, de resiliência e de dedicação ao empreendedorismo. É só um adendo aqui, ele não gosta que chame ele de careca não, viu? Ele acabou de falar aí que é um personagem que criaram para ele, que a mídia criou, ele não gostou de ser chamado de careca do INSS, sendo elogiosos, né? Para não dizer o contrário. O empresário afirmou que a Prospect apenas oferecia serviços como seguro funeral, clube de benefícios e cursos, sem ingerência sobre os descontos aplicados nos contra-cheques dos aposentados. Antunes sustentou que qualquer ilegalidade nos abatimentos é de responsabilidade exclusiva das associações contratantes e não da sua empresa. Ele ainda justificou que não responderia a perguntas do relator da comissão, o deputado Alfredo Gaspar, do União Brasil de Alagoas, alegando que já foi julgado e condenado pelo parlamentar em sessão anterior. O depoimento foi marcado por tensão entre parlamentares e a defesa do investigado. Durante um intervalo, o vice-presidente da CPMI, Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, observou que
Antunes ainda não conseguiu esclarecer de forma consistente quais serviços efetivamente ele prestava e por que suas empresas não apresentavam vínculos formais de trabalho com funcionários registrados. Agora, 12h40. A gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai conversar com os dirigentes do Sindeletro, o Emerson Andrada, e do Sindiágua, Eduardo Pereira. Na pauta, a possibilidade de privatização ou federalização da CEMIG e Copasa. Depois do intervalo. 12h43, voltamos com Rede Notícia e vamos conversar agora com os dirigentes do Sindeletro, o Emerson Andrada, e do Sindiágua, o Eduardo Pereira. Na pauta, a possibilidade de federalização ou privatização de duas empresas extremamente importantes para o nosso estado, CEMIG e Copasa. Obrigado por vocês estarem aqui. A gente vem discutindo essas questões há um bom tempo, né, Janaína? É verdade. Quem nos assiste no Rede Notícias sabe disso. E sempre a gente tem ouvido todas as vozes. Ouvimos vários deputados, tanto da base como da oposição. Ouvimos o vice-governador do estado de Minas Gerais, né? E várias outras pessoas. O pessoal do Sindifisco esteve aqui para poder falar sobre esse assunto. E agora a gente está recebendo representantes de quem trabalha nessas duas empresas. Vou começar com o pessoal do Sindiágua, porque a Copasa está mais, né, à tona dessa questão. Ontem mesmo foi lido no plenário da Câmara o projeto de lei enviado pelo governador Romeu Zema, que prevê a privatização da companhia. A PEC da Copasa está caminhando. Como é que vocês veem essa situação? Nessa justificativa para poder vender a companhia, o governo do estado diz que a Copasa nem o estado tem dinheiro para poder se ajustar às necessidades do novo marco regulatório do saneamento básico. Como é que vocês, funcionários de carreira da empresa, veem essa situação? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde, Janaína, companheiro Emerson. Na verdade, há uma incoerência muito grande na narrativa do governo do estado e com o que acontece na companhia, na Copasa. A Copasa anunciou um investimento de 17 bilhões de reais nos próximos 4 anos. E isso aí supera qualquer meta de investimento que precisa para o Marco Legal de Saneamento. Lembrando que o Marco Legal de Saneamento, a Lei 14.026, ela dita regras claras para universalizar o saneamento até dezembro de 2033. E exige uma outra coisa, um outro elemento, que é que as empresas têm que apresentar a capacidade econômico-financeira, ou seja, mostrar que tem dinheiro para estar no setor. No caso da Copasa, ela é uma empresa altamente lucrativa e altamente eficiente nesse sentido. Então, a eficiência da gestão financeira da empresa, ela é muito forte. Forte tanto que saiu uma matéria essa semana do estado de Minas, pelo jornalista, colunista Orion Teixeira, onde que a Copasa havia anunciado um investimento de 3,5 bilhões de reais para corrigir alguma deficiência que tem aqui na região metropolitana de Belo Horizonte com relação a uma possível falta d'água. E o Matheus Simões foi questionar a Copasa por que anunciou esse investimento. Porque como a empresa está sendo preparada para a privatização, aos olhos dele não faria sentido um investimento tão alto assim. Então o que a gente enxerga é uma tentativa de sucateamento da empresa, sem justificativa alguma. A Copasa, ela já atende, ela supera os índices do Marco Legal de Saneamento, que pede 99% de oferta de água. A Copasa já está a 99,7% em oferta de qualidade de água tratada para a população. E em relação a esgoto, o Marco pede 90% e a Copasa já está com 74%. Então, a deficiência que a Copasa tem é só com relação a esgoto. Mas eu gostaria de mencionar com relação ao Estado. O Estado existe uma deficiência em relação à coleta e tratamento de esgoto e saneamento básico, digamos assim. Só que a Copasa, por mais que ela esteja presente em 74% dos municípios mineiros, ou seja, 640 concessões, ela não atende todo esse público, proporcionalmente falando. Ela atende a população de 52% a 54%, mais ou menos, dos mineiros. O que eu estou falando? Que a Copasa está presente em municípios pequenos, com IDH muito baixo, onde o privado não quer ficar. Então, a Copasa, ela
ajuda a corrigir as desigualdades do nosso estado e, por estar em cidades pequenas, ela consegue ainda, assim, com essas dificuldades, superar índices que o marco legal do saneamento pede. Então, o que o governo Zema vem falando, isso aí é uma mentira, né? Os dados oficiais que tem também no SINISA, que é o Sistema Nacional de Informação sobre o saneamento que tem aqui no nosso país, apontam que todos esses argumentos do governo Zema são simplesmente falaciosos e ideológicos para privatizar a empresa sem argumento algum. Ou seja, se privatizada nessas cidades pequenas, não seria interessante para a Copasa continuar nessas cidades com saneamento básico lá? A Copasa está presente em 48 municípios dos 50 que tem o IDH mais baixo do nosso estado. Não tem um privado. A Copasa, ela não é o titular do saneamento. Quem é o titular é o município. Em algum momento, a Copasa entrou porque o município pediu socorro. Então, a Copasa, ela é como se fosse assim, uma válvula de escape para os municípios que não conseguem fazer o saneamento. Uma privatização do saneamento aconteceria igual Ouro Preto, por exemplo. Ouro Preto lá nunca teve Copasa, lá era uma autarquia municipal. Social autônomo, né? Era um serviço social autônomo. E aí o município de Ouro Preto resolveu fazer igualzinho ao que o governo Zema está propondo agora. Privatizar para acabar com o monopólio, para aumentar a eficiência e diminuir a tarifa. Ouro Preto, o que aconteceu? O monopólio existe, porque o Emerson não vai conseguir ter, por exemplo, 5 redes de água passando na porta da casa dele para escolher em qual ligar, então é um monopólio natural. Eficiência, a cidade de Ouro Preto mostrou que não é mais eficiente e, com relação ao preço, as tarifas subiram mais de 200%. Então, quebra qualquer argumento do governo do estado com relação a isso. Agora, Emerson, a gente tem uma questão de dificuldade, que é uma reclamação muito categórica de muitos prefeitos do interior sobre a eficiência do trabalho da Copasa. Muita gente reclama, a gente ouve isso muito na Assembleia, por conta dos deputados e tal. O que hoje atrapalha da Copasa ter essa imagem arranhada como tem? A gente teve agora há pouco tempo uma crise em Contagem que ficou mal explicada, se o problema era por conta da água da Copasa, se era um surto vindo de outra coisa. O que você acredita? Foi um processo de sucateamento que foi acontecendo na Copasa ao longo dos tempos? Porque essas reclamações, elas não vêm de agora, elas já vêm de bastante tempo, né? É uma série de fatores. A primeira coisa é o tamanho da Copasa. A Copasa é uma estatal mineira, está presente quase em todos os municípios. Dá um exemplo aqui, Itabira, está pertinho da gente, tem mais de uma semana que Itabira não tem água, está fazendo um racionamento de água. E Itabira não é Copasa. É serviço social autônomo também. Serviço social autônomo, a gente não vê essa repercussão. São João del Rei é outra tranqueira lá também, que também é serviço social autônomo. Pirapora, Bocaiúva, então a gente não vê. Mas compensação, Pará de Minas era Copasa, quando mudou o pessoal diz que melhorou, e aí? Não melhorou, a tarifa de lá aumentou. Mas só a tarifa não, mas todo mundo diz que, por exemplo, a questão da falta d'água acabou em Pará de Minas. O problema da falta d'água lá em Pará de Minas já estava sendo solucionado pela Copasa e quando a empresa ganhou, já estava fazendo a transição. Então, quando você tem um novo contrato com a empresa, todos os investimentos acontecem no início do contrato. Por exemplo, aqui em Belo Horizonte, o contrato vence em 2032. Suponhamos que a concessão de Belo Horizonte ela passe para um privado. Vai ter um investimento muito alto, de 32 até 33, 34, 36 ali, por causa do contrato que é novo. Agora, quando estiver chegando ao final do contrato, esses investimentos vão diminuindo. É o que aconteceu lá em Pará de Minas. Mas já estava sendo resolvido, mas como teve a transição, o pessoal teve uma falsa percepção de que melhorou. Mas não melhorou, não. O problema já estava praticamente sendo resolvido. Vamos continuar essa conversa? Me diz assim, então vamos rapidinho para o intervalo, é isso mesmo, gente? Que eu estava aqui prestando... Sim. Vamos para o intervalo rapidinho, na volta a gente vai continuar esse papo e vamos falar um pouquinho também de CEMIG, dessa possibilidade de privatização aqui no Rede Notícia. Doze horas e 53 minutos, estamos de volta conversando com os dirigentes do Sindeletro, Emerson Andrada, e do Sindiágua, Eduardo Pereira. Eduardo, só para a gente finalizar aqui esse bate-papo em relação à Copasa, a gente tem escutado muita reclamação da população e visto também muita falta de água aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana, centenas de bairros por causa de manutenção emergencial, né? De um dia para o outro começa a faltar água aqui nos bairros. Isso também é por causa do sucateamento da empresa? Como é que se explica isso, a Copasa? A população reclama com razão, né? A população e prefeito reclamam com razão. Lembrando que os prefeitos reclamam quando tem um buraco na rua. Nenhum prefeito vai querer que uma empresa, seja ela qual for, vai lá e
abre uma vala onde tem uma rua que tem um asfalto novo. Então, isso aí é do setor do saneamento. Ele é feito no chão, diferente da energia que é feito lá aéreo. E quando falta a água, é por causa de algum serviço de manutenção, uma rede que se rompe. E muitas das vezes, e aí eu posso afirmar, é por falta de investimento da companhia. A companhia, existe um contraditório, um paradoxo com relação a isso, anunciou um investimento aí de 17 bilhões de reais nos próximos 4 anos, mas as reclamações aumentaram junto com os investimentos. O que eu estou falando e eu estou afirmando aqui, eu já falei em outras entrevistas também, a Copasa ela está mascarando investimentos. Tudo que era no custeio, que entrava no custeio antigamente, hoje, qualquer valor que a Copasa gaste acima de R$ 338,40, ele entra no programa de investimentos. Talvez seja por isso que a Copasa vem anunciando um investimento muito alto, mas também, junto com isso, aumenta as reclamações dos clientes, que no final é quem paga essa conta do sucateamento da empresa. Vamos bater papo agora com o Emerson Andrada, que é o representante do Sindieleto, que aí a gente vai falar de CEMIG. Existe uma pressão muito grande também por privatização do CEMIG. CEMIG é uma empresa extremamente valorizada, que já tem capital externo, né? Já tem capital misto. E quando a gente fala de CEMIG, a gente fala de avanços muito grandes. Você acha que CEMIG é peso para o governo do Estado? Porque o que a gente vê é que ela dá lucro, e não é pouco. É difícil você imaginar que seja peso para o Estado uma companhia que dá uma lucratividade de 7 bilhões de reais ao ano. Então, sobre a perspectiva do peso, não dá para se avaliar dessa forma, a não ser alguém que esteja dialogando com a população de má fé. Ontem eu vi uma entrevista do presidente da CEMIG, senhor Reinaldo Passanezi, onde ele dizia que uma eventual privatização da empresa poderia torná-la mais ágil. E, se eu tivesse a oportunidade, eu responderia para ele que a agilidade ela não é uma prioridade do setor elétrico. Porque o setor elétrico ele precisa, na verdade, de planejamento. Tudo acontece no setor elétrico a longo prazo. Então, a virtude do gestor de uma empresa de energia elétrica não é a agilidade na solução de problemas, é o planejamento. Porque no setor elétrico você não pode esperar o problema acontecer para resolvê-lo com agilidade. Você tem que planejar para que o problema não aconteça. Porque todas as vezes que a gente tem um problema é trágico. Um acidente com fatores humanos no setor elétrico resulta em morte e mutilação. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que planejar antecipadamente para garantir que eu tenho trabalhadores tecnicamente capazes. E hoje vocês têm um grande problema que é um excesso de terceirização dentro da própria CEMIG, justamente para esses trabalhos, né? É talvez o nosso problema mais grave hoje, André, porque quando eu entrei para a CEMIG, há 34 anos atrás, nós éramos 18 mil empregados. Hoje nós somos 5 mil. Olha o tanto que Minas Gerais cresceu durante esses 34 anos. Mas essa gama de trabalhadores que hoje não está dentro do quadro próprio da empresa está no quadro de terceirizados, trabalhando em condições mais precárias, com salários mais precários, com formação técnica mais precária, mas exercendo um trabalho essencial para a população mineira. Barateou-se o custo, enriqueceu-se empresários do setor de terceirização e piorou os serviços oferecidos para a população. O que se argumenta em relação à privatização, à federalização, é que seria investido justamente para melhorar o serviço, para melhorar a qualidade de serviço, o funcionamento, os treinamentos. Não seria essa a viabilidade, então, Emerson? Olha, a gente tem um racional em relação a isso, e o nosso racional ele se confirma quando a gente se espelha nos outros processos de privatização que aconteceram pelo país. A lógica da privatização é, uma pessoa vem e compra a concessão, investe dinheiro, e quando você investe dinheiro, a maior parte nem são empresas do setor elétrico, mas são empresas do ramo financeiro. Quando você investe dinheiro, a sua intenção é ter um retorno financeiro compatível com o dinheiro que você investiu. Então, quando se coloca dinheiro em grande monta, porque é uma empresa de tamanho estratosférico, quando você coloca o dinheiro em grande monta nessa empresa, o que você precisa? Reduzir custos para poder aumentar a lucratividade e recuperar aquele dinheiro. Como é que se reduz custo? Tem 2 jeitos. O primeiro deles é diminuir investimentos. O segundo deles é diminuir pessoal. E a segunda estratégia, aumentar a lucratividade. Eu aumentei a lucratividade ao reduzir pessoal, reduzir investimento, ou seja, baixei a qualidade do serviço, mas eu preciso também aumentar o preço do serviço
para que a minha lucratividade aumente. Então, assim, a equação é simples. Na hora que privatizar, seja na companhia de saneamento ou na companhia elétrica, o preço da energia elétrica vai subir e a qualidade do serviço vai baixar. É isso que nós estamos vendo em São Paulo. São Paulo teve uma pequena chuva na segunda-feira e 1 milhão de pessoas sem energia elétrica. E não foi a primeira vez, né? Não foi a primeira vez. E assim, antigamente falava-se em dia atípico. Hoje não pode fechar o tempo em São Paulo, que falta energia elétrica, a maior cidade da América Latina. 1h em ponto, a gente está ficando por aqui no nosso Rede Notícia, vamos trazer mais, a gente tem que discutir mais Copasa, CEMIG, setor elétrico, setor de saneamento e de abastecimento de água. A gente agradece vocês e as portas do Rede Notícia estão abertas. Viu, Adriana? A gente já vai marcar, já estou fazendo compromisso aqui para a gente trazer em separado os dois para a gente discutir mais profundidade esses dois setores tão importantes. Obrigado por vocês estarem aqui conosco. Obrigada. Rede Notícia está ficando por aqui. Vamos já passar a bola rapidinho para o Júnior Brasil. O Bola na Rede está prontinho para entrar na sua tela e trazer as notícias do mundo da bola. Júnior, boa tarde. Rodada do Brasileiro chegando e com muita expectativa, né?